Gente querida, gente amada, paz e bem, bom dia, boa tarde, boa noite. O Paz e Bem de hoje vai falar sobre sinodalidade, mês das missões, profetismo. Então, vamos começar pela sinodalidade. O Papa Francisco, desde 2013, ele vem fazendo na Igreja Católica Apostólica Romana vários sínodos, justamente para que a Igreja retome a sua caminhada, comunidades em saída, comunidades missionárias, samaritanas, servidoras, proféticas, com atitude madalenas. Então, o sínodo que começou ontem com uma vigília é muito importante, porque nós somos uma igreja que deveria ser toda ela sinodal. Na literatura teológica, canonística e pastoral dos últimos decênios, surgiu o uso de um substantivo criado recentemente. Esse substantivo é sinodalidade. Correlato do adjetivo sinodal. Ambos derivados da palavra sínodo. Fala-se assim da sinodalidade como dimensão constitutiva da igreja, igreja sinodal. Esta novidade de linguagem, que pede uma atenta e precisa definição teológica, atesta uma aquisição que vem amadurecendo na consciência eclesial, a partir do magistério do Vaticano II e da experiência vivida nas igrejas locais e na igreja de todo o mundo, desde o último concílio até hoje, principalmente nas falas, nas ações do Papa Francisco. O Papa Francisco é um discípulo missionário sinodal. Ainda que o termo e o conceito de sinodalidade não se encontrem explicitamente no ensino do Concílio Vaticano II, pode-se afirmar que a instância da sinodalidade está no coração da obra de renovação por ele promovido. Olha que maravilha, né? Isso quem diz é a Comissão Teológica Internacional, a partir do exemplo que Francisco nos dá com os sínodos que ele convocou até hoje. Então, gente, a raiz da etimológica da palavra sínodo, do grego, são duas palavras: sim
mas, odós, sinodós. Essa palavra sugere a ideia de caminhar juntos. Então, gente, sínodo significa caminhar juntos, que é o que nós fazemos já há 50 anos, ou mais de 50 anos. 50 anos porque eu estou levando em consideração o aniversário da Teologia da Libertação. Mas se formos olhar desde o Concílio Vaticano II e toda a preparação dele, aí já são 60 anos, né? Ou mais. A sinodalidade, então, gente, é uma característica da igreja. Ela é uma reunião de pessoas que, tendo Jesus de Nazaré como guia, procuram caminhar juntas. Já conforme o Primeiro Testamento, ela é uma assembleia convocada por Deus. Então, sínodo, caminhar juntos. No Primeiro Testamento, assembleia convocada por Deus. Então não é Francisco que convoca o sínodo da sinodalidade. É o próprio Deus, esse Deus da vida que nos ama, que é ternura, que é compaixão, que nos convoca a estarmos juntos com Francisco neste sínodo da sinodalidade. Estar juntos em comunhão, koinonia, sempre foi uma das características da igreja. Se isso está na raiz de sua natureza, por outro lado, se manifesta principalmente quando se reúne, seja para celebrar, orar, comemorar, seja para refletir e tomar decisões importantes em conjunto. As comunidades eclesiais de base, portanto, são igrejas sinodais desde sua origem, gente. É sobretudo nesse último sentido que mais se fixou o significado de sínodo na tradição eclesial. Sínodo e concílio possuem a mesma origem para significar essa realidade de partilha, realidade de partilha, das mesmas preocupações e conjuntamente decisões sobre ela tomar. Quais decisões sobre ela? Que juntas, iremos tomar. Sínodo, portanto, caminhar juntos, tomar decisões juntos, nos alegrarmos juntos, juntas. E é nesse contexto de caminhar juntos e juntas que eu fui buscar um texto de Pedro Casaldáliga que tem a ver com o mês missionário que inicia hoje. O nome do texto é As Missões Hoje. Em nossa infância, uma infância também eclesial, as missões eram alguns países distantes. Tão distantes de nós e de nossa igreja como possivelmente do Deus que possuíamos com exclusividade. Ir às missões era levar esse Deus aos povos, que às vezes imaginávamos terem sido por eles deixados à margem. Nós éramos o novo Israel. Eles eram os novos gentios. Hoje sentimos, ou deveríamos sentir,
a partir de uma fé mais humilde e à luz de uma teologia mais crítica, que não há povo algum que esteja longe de Deus. Que esteja longe de Deus. Porque Deus está no interior de todo o povo, como está no interior de todo o coração humano. E contudo, a missão continua sendo fundamental dever da igreja. A igreja é essencialmente missionária. Para ser fiel à sua identidade, ela hoje, como ontem e também amanhã, deve ir e missionar todas as gentes. A igreja é, por definição, a convocada de todos os povos e enviada a todos os povos. Como o Pai envia o Filho, que é o enviado, assim Jesus envia a sua igreja, que é a enviada. O testamento do ressuscitado é este: ide, missionai. Ir de onde? Missionar a partir de quê? Uma teologia, graças a Deus, bastante superada, sentia a igreja como um povo imenso e mais ou menos perfeitamente estabelecido. Não a sentia como ocidental, latina e até romana, numa privilegiada exclusividade. Mais do que estabelecida e singularizada numa cultura ou num continente, hoje a cremos em estado de missão, peregrina e plural, cambiante em sua expressão católica. Católica como o próprio Espírito de Pentecostes, que fala todas as línguas. Nenhum continente tem a exclusividade da Igreja de Jesus. O berço da cristandade poderá ser o Mediterrâneo, mas o berço do cristianismo é o próprio coração de Jesus Cristo. Nenhuma cultura é mais connatural à igreja do que outra cultura. Não há culturas cristãs ou anticristãs por natureza. O espírito de verdade e de vida, que é a alma da igreja, adota e adapta ao dom e às exigências do reino todas as culturas e todas as pessoas. A missão da igreja, então, é colocar mediadoramente essas culturas e essas almas em contato com o Espírito de Jesus, que se derrama através do Evangelho. Ou melhor ainda, esses povos, com suas culturas, suas estruturas e sua conjuntura histórica, e essas pessoas que vivem histórica e politicamente suas dores e suas esperanças. Missionar apenas as culturas, como pretendia um inaceitável pré-esquema de Puebla, lá em 1979, seria uma ilusão, na melhor das hipóteses, ou seria, no caso pior, fazer o jogo dos impérios dominantes. Missionar também nunca poderá ser, como foi com demasiada frequência, levar e implantar cultura alheia
e colonizadora, mas levar mensagem ou suscitá-la a partir da cultura e história do país de missão, ajudando cada povo e cada pessoa a se abrir ao Espírito e ao Reino. E, se possível, abrir-se também em igreja, em convocada comunidade de fé cristã. Por isso, toda missão deve transformar-se em diálogo e em comunhão. O missionário, a missionária, missiona à medida que ele próprio é missionada, com um ouvido posto no Evangelho e o outro posto no povo, a quem é enviado. Assim se faz missão. Um ouvido no Evangelho, um ouvido no povo. É esse espírito de diálogo, e nesse espírito de diálogo deve ser uma atitude essencial, não uma postura oportunista. Infelizmente, a igreja só começa a fazer-se africana depois que a África consegue declarar-se África. E na África, ou na América, ou na Ásia, raramente a igreja, como tal, em sua estrutura, soube ser indígena, em comunhão vital com os nativos e contra os interesses e imposições dos invasores. Por isso também o missionário, a missionária hoje, menos do que nunca, não pode improvisar com superioridade paternalista. Deve aprender a ser missionário, missionária. E em última instância, só pode aprender na terra de missão e ao abrigo do povo que o acolhe. Na missão, como no batismo, deve-se nascer de novo. O missionário, a missionária, poderá e deverá preparar-se previamente. É claro, deveriam ser bem mais missionárias as carreiras eclesiásticas dos missionários. Mas o missionário só o será missionando e sendo missionado entre o Evangelho e o povo. Frequentemente na dialética, tensão cristã, que consiste em estar na cruz. Missionar é muito mais do que levar, ensinar, fazer. O teólogo jesuíta John Sobrino, vitalmente incorporado à América Central, muito próximo do arcebispo Marte, São Romero, responderia assim: tudo está em saber se se quer meramente anunciar a Cristo ou fazer o que fez Jesus e assim declará-lo como o Cristo. Fazer o que Jesus fez. Não devemos ter ouro nem prata, nem matemática ou inglês, nem técnicas, nem antibióticos, nem cultura ocidental cristã, no devido tempo e na medida certa poderemos administrar tudo isso também, desde que se faça pobremente e sem colonialismos. Porque os meios do reino podem ser pobres e livres. O que devemos ter como dom gratuito e libertador
é darmos evangelicamente, em nome do Senhor Jesus, ajudar todo um povo a levantar-se e a andar com as suas próprias pernas culturais, pisando firme seu próprio caminho, ainda que em direção ao reino. Evidentemente, essa atitude missionária que chamei essencial supõe uma radical pobreza evangélica. Somente o pobre pode missionar, sem interferência colonizadora, sem dependências forasteiras, sem etnocentrismo culturais ou eclesiásticos. Somente ele pode ser enviado, tanto mais confiável quanto mais despojado for. Em total disponibilidade de serviço, aquele que o envia e ao povo ao qual é enviado. A missão é um serviço em diálogo e em pobreza. A missão é um serviço em diálogo e em pobreza. A missão é um serviço em diálogo e em pobreza. Esse texto é do querido Pedro Casaldáliga, que fez uma linda poesia chamada Pobreza Evangélica. Não ter nada, não levar nada, não poder nada, não pedir nada e de passagem não matar nada, não calar nada. Somente o Evangelho como uma faca afiada, e o pranto e o riso no olhar, e a mão estendida e apertada, e a vida a cavalo dada. E este sol, e estes rios, e esta terra comprada como testemunhas da revolução já instalada. E mais nada, e mais nada, e mais nada. Eu estou tão emocionado. O mês missionário é um mês em que os nossos corações se colocam em saída para ouvir o povo, para sorrir com o povo, para chorar com o povo. Não sei se eu vou conseguir tocar essa canção do meu amigo, do meu irmão Zé Vicente, mas ela resume bem a missão de todos nós. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a chuva em terra seca, eu sou como a chuva em terra seca, para saciar, fazer brotar. Eu vivo para amar e para servir, para saciar, fazer brotar. Eu vivo para amar e para servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me
teu amor. Eu sou profeta da verdade. Eu sou profeta da verdade. Canta a justiça e a liberdade. Eu vivo para amar e para servir. Canta a justiça e a liberdade. Eu vivo para amar e para servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Gente amada, gente querida, paz e bem, vida longa e próspera.